você, Renata. Bom dia, Milton, para você e para todos. Bom, nós estamos aí acompanhando mais uma etapa da Operação Lava Jato, mas o foco ainda é o que vai acontecer nesse país com o governo Temer. Isso, Milton, temos aí umas informações preliminares sobre a Lava Jato, que está se dedicando aí a um caso que tem a ver com aquele campo de petróleo no Benim, aquele que já condenou o deputado Eduardo Cunha a mais de 15 anos de prisão. Tudo indica aí que os presos e as ações estão em torno daquele lobista Jorge Luz, que é mais um fio para puxar o papel do PMDB e de políticos do PMDB nessa história. Por falar em políticos do PMDB, vamos para a situação do governo Temer. Eu estou aqui em Brasília, Milton, e eu te resumiria que a semana passou da tensão com os estilhaços da delação da JVS para a turbulência explícita ali na manifestação de quarta-feira, que derivou para o vandalismo puro e simples, e para um clima hoje, Milton, que eu descreveria como de suspense, porque o que você tem é o núcleo do Palácio, o presidente Temer lutando para ficar, mas ao mesmo tempo uma articulação muito intensa de bastidores dos próprios aliados para encontrar um substituto, para encontrar um nome que pudesse ser viável numa eleição indireta que viesse a acontecer depois de uma eventual cassação da chapa no TSE. Essa é a movimentação toda, Milton. Tem um clima de desfecho em Brasília, mas é um clima diferente daquele que a gente viu o ano passado, quando estava terminando o governo de Dilma Rousseff, porque dessa vez a oposição não tem força para fazer esse movimento. A oposição não tem força para tirar o Michel Temer. O que está acontecendo é uma articulação, é uma negociação dos próprios aliados na tentativa de fazer isso acontecer e de encontrar esse nome, o que está uma operação muito difícil, Milton, porque se chega a um conjunto quase vazio quando a gente passa por esses nomes que estão sendo especulados aí, porque teria que ser um nome que fosse aceito pelo Congresso, que vai fazer essa eleição, que fosse aceito, digamos assim, por todo o aparato que está cuidando das investigações da Lava Jato, porque senão o prazo de validade desse nome na cadeira seria muito curto. E ao mesmo tempo teria que ser um nome em que os aliados não vissem uma ameaça real para 2018. Ou seja, está quase um conjunto vazio, Milton. Esse que é o cenário talvez mais complexo nesse momento, porque o Temer está por conta própria, fazendo seus movimentos e aparentemente agora tentando esticar ainda mais o processo lá no TSE. Quando antes ele tinha o desejo de encurtar esse processo, agora ele quer esticar o máximo possível. Mas enquanto ele faz esse jogo, nos bastidores, aqueles que supostamente estariam ao lado dele estão procurando um outro nome e não chegam a esse nome, o que torna mais complexo o processo. Muito complexo, Milton. Isso que você mencionou de adiar, de postergar ser agora a tática do Palácio do Planalto é verdade. O Planalto que até poucos dias atrás acreditava ter a maioria dos votos no TSE e tinha mesmo, agora aposta em que nesse julgamento que começa no dia 6, algum dos ministros vem a pedir vista do processo e para o jogo. É um movimento, é uma tática que a gente olha com muita apreensão, com muita atenção mesmo, porque com o ambiente que está aqui em Brasília, você fica imaginando o que pode acontecer se essa válvula de escape política, digamos, que é o processo do TSE, vier a ser adiada, vier a ser deixada de lado por um movimento como esse de pedido de vista. Quer dizer, o que poderia acontecer em termos de ebulição. E a questão dos nomes é essa mesmo que você falou, Milton. Então você tem aí alguns nomes sendo especulados, o do senador Tasso Gereissati do PSDB, o do próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, alguns nomes de fora do Congresso, como por exemplo do ex-ministro Nelson Jobim, que é do PMDB, mas o que você percebe, Milton, é que dentro das próprias forças governistas que estão fazendo movimento para encontrar esse nome, não há entendimento por causa desses fatores que eu falei. Então, por exemplo, o PSDB, nesse momento, ele tem um papel quase paradoxal. Se ele decidir sair do governo, o governo acaba. O Michel Temer tem noção disso, né? E os principais caciques ali do PSDB estão no movimento até de conter
partes do partido que gostariam de sair agora. Por outro lado, embora ele tenha esse papel importante de fiador aí, a gente percebe que os outros aliados olham com muita desconfiança a hipótese de se pegar um nome do PSDB. Então não tem consenso sobre o que fazer, mas ao mesmo tempo tem uma movimentação muito intensa para encontrar um substituto. Você tem o Michel Temer, um núcleo palaciano, tentando sim resistir, até porque o que o aguarda fora do Planalto, do ponto de vista das investigações da delação da JBS, é muito perigoso. Mas nada disso está fechado ainda, Milton. Tem muita conversa, mas não tem uma articulação organizada e pronta para fazer esse movimento. E todo mundo olha para esse processo do TSE como um caminho de solução, mas ele só funciona como caminho de solução, Milton, se o acordo, se o entendimento tiver sido costurado antes. Porque senão ele mesmo continuar sendo uma trava aí, e a gente vê essa situação toda se prolongando por mais tempo. Portanto, quando nós falamos no dia D, 6 de junho, não é nada disso. Você vê, Milton, nós já tivemos alguns dias D nessa história que na hora acabaram não se revelando, não prestando para isso como dia D. O que está colocado agora é 6 de junho. Vamos ver o que acontece até lá. Um desses exemplos foi a quarta-feira que passou, quando se imaginava que aquela ação do próprio presidente Michel Temer, da sua defesa, que seria julgada no STF, foi retirada pelo próprio governo. Ali já se imaginava isso e partidos dizendo o seguinte: vamos esperar o resultado dali e a gente toma uma decisão em seguida. Passou aquilo, chegou semana que vai, chega agora dia 6 de junho, daqui 2 semanas, mesma situação. Todo mundo jogando com o tempo, Milton, o problema sendo que a situação aqui está muito próxima de um ponto de ebulição. Então não se sabe se é viável essa tática de continuar jogando com o tempo. A questão é, o Brasil tem tempo? Exatamente. Muito obrigado, Renata Lopretti, pela conversa desta sexta-feira. Um ótimo fim de semana para você. Até mais. Milton, um abraço. Tchau, tchau.